Ah, beleza. Começa a partir de agora, pela TVI, canal 24.2, o programa Central de Política. Neto Terra Branca. Boa noite para você que acompanha o programa Central de Política, você que acompanhou aí Joab Paiva com o programa TVI News, meu muito obrigado, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa a partir de agora o seu, o meu, o nosso programa Central de Política, que hoje está imperdível e não sai daí não, que pode ter certeza que tem informações que vai deixar você aí de casa muito bem informado. Já pega aqui o boa noite aqui dele aqui. Boa noite, doutor Rui Corrêa. Boa noite, Neto. Boa noite ao nosso convidado e boa noite especial à nossa audiência. Então tá aí, nós vamos conversar agora também, bater esse papo com a gente, com Nilson Araújo, ele que é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia e vai estar batendo um papo aqui conosco aqui, falando sobre a importância da profissão de ser corretor, sobre o Cresce Itinerante que estará dia 14, 15 e até o dia 16 aqui na nossa região, e nós vamos estar falando aqui sobre essa visita do Cresce Itinerante, sobre as atividades que vai ocorrer na cidade de Itabuna, na cidade de Ilhéus e na cidade de Itacaré. Nilson Araújo, seja bem-vindo ao nosso programa Central de Política, é uma satisfação bater esse papo contigo. A satisfação é toda nossa, notadamente por estar ladeado aqui pelo Dr. Rui e o colega Terra Branca. É uma satisfação muito grande saber que estamos num ambiente onde há uma audiência significativa para prestar os esclarecimentos necessários à nossa sociedade. Presidente, primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, o que é o Cresce Itinerante e qual a importância do Cresce Itinerante, principalmente de estar visitando o interior e em cidades importantes, cidades polos como Itabuna, Ilhéus e Itacaré? Terra Branca, nós temos um estado pujante. Territorialmente, nós temos 417 municípios. Destes, temos 12 delegacias regionais e 13 delegacias municipais. O que ocorre? Uma grande extensão e o Cresce, por ser uma autarquia pública federal, não tem como alcançar toda a sua extensão. Então, a nossa diretoria idealizou e criou o Cresce Itinerante. É estruturado com um veículo, é uma home, onde nós, na medida em que haja demanda, nos deslocamos para atender tanto a sociedade, do ponto de vista de prestar-lhes esclarecimento, bem como aos colegas corretores de imóveis distantes da nossa sede, que se situa em Salvador, Bahia. Portanto, o Cresce Itinerante tem tido um resultado muito expressivo e não podíamos deixar de realizar esta movimentação aqui na região, em que pese registrar que nós temos delegacia regional tanto em Ilhéus como em Itabuna, Porto Seguro, mas, contudo, é de extrema importância porque é uma forma de atender diretamente aos membros da sociedade local. Presidente, eu gostaria que o senhor falasse por que essas cidades, Ilhéus, Itabuna e Itacaré, foram as escolhidas. Foram escolhidas em função da demanda. Eu conversava aqui, antes de iniciarmos o programa, com o Dr. Rui, quando ele evidencia que o segmento imobiliário está em evidência no município aqui vizinho de Ilhéus, e em Itabuna ele nos trouxe casos pitorescos, que às vezes não geram uma correspondência de valoração do empreendimento com o momento atual. Então, diante disto, nós aproveitamos para atender ao clamor de quantos fazem os registros necessários no momento de minudenciar situações particulares do segmento imobiliário. Doutor Rui Corrêa. Presidente, prazer tê-lo aqui conosco. Veja, nessa questão aí, com relação às construtoras, é uma demanda porque é um segmento, por exemplo, a Cresce, os corretores são uma parte importante dessa
dessa cadeia, digamos assim, da área de construção, porque é quem gera aluguel, é quem faz a intermediação. Qual o aconselhamento que o senhor faria ao comprador hoje com relação à atual lei de incorporação? Bem, com relação ao que suscita o nosso doutor Rui, é de extrema importância que a sociedade saiba da importância do corretor de imóveis. Qual a definição técnica de corretor de imóveis? Toda pessoa física ou jurídica legalmente inscrita no Conselho. Eu, independente de ser corretor de imóveis, também opero no ramo do direito, na condição de advogado. Então, quando nós nos sentamos, doutor Rui, numa audiência, somos instados a identificarmos sua OAB. Da mesma forma, eu me valho da analogia, Terra Branca, para que a sociedade tenha esta compreensão. Então, todo corretor de imóveis, partindo do pressuposto de sua definição, ele há de identificar-se como profissional. Então, o que acontece? No Brasil, com o advento da Lei 10.406, nós somos os únicos profissionais que temos um capítulo exclusivo no Código Civil Brasileiro, capítulo 13, da corretagem. Isto gera segurança à sociedade e gera segurança ao corretor de imóveis propriamente dito. Então, é preconizado em lei. O corretor de imóveis responde cível e criminalmente pelos danos que causar ao seu cliente. Diante da colocação feita aqui por Dr. Rui, é obrigação do corretor de imóveis, primeiro, corretor de imóveis não vende. Corretor de imóveis intermedia, ele é o intermediário nas transações imobiliárias. Quem vende é o titular da propriedade, vale dizer, o particular, ou, em se tratando de uma construtora, o titular, a construtora, a incorporadora. É obrigação do corretor de imóveis, antes de proceder à intermediação, verificar minudentemente a situação daquele imóvel. Tem RI, registro de incorporação, é um loteamento, tem a liberação do poder público para aquele empreendimento, porque nós lidamos com economias, às vezes, de uma vida de um cidadão. E o que estamos verificando hoje no dia a dia é golpes. Os malandros estudam minudentemente, se passam como conhecedores extremos e aplicam golpes. Então, é obrigação do corretor blindar o interesse do seu cliente. Tem RI, o registro de incorporação, ok, não tem, ele responde solidariamente. Recentemente, um corretor foi apenado a indenizar um cliente na ordem de R$1.540.000. Por óbvio, depreende-se que desta transação houve um vínculo no valor expressivo. Mas, contudo, mantendo aqui aquela assertiva que eu levantei aqui, nós lidamos com economias. Então, um imóvel, quer seja de 300, 400 mil, 1 milhão, 5 milhões, o corretor de imóveis tem que estar atento, porque num caso de descuido ou imprudência ou negligência comprovada, ele responde pela característica que envolveu aquela transação. Estamos conversando com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóvel da Bahia, Nilson Araújo. Nilson, o senhor tocou no assunto aí que a gente o tempo todinho se depara, não só nas redes sociais, como também com placas que acabam acontecendo. Muitas das vezes a fiscalização do Cresce vai lá e consegue fazer com que essas placas sejam retiradas, que é a quantidade de loteamentos que tem surgido, principalmente nessa minha Bahia, né? Como é que o senhor vê essa quantidade de loteamentos, muitas das vezes não registrados e em área rural, né, e vendem como se fosse, você vai construir seu sonho a 1 quilômetro de Itabuna, quando você vai olhar é 10, 12 e assim vai no meio do mato, e depois essas mesmas empresas abandonam aquele loteamento e não dá nenhuma manutenção. Eu gostaria de saber também da visão do senhor como presidente do Cresce sobre essa quantidade de loteamentos que tem surgido, que é aquele loteamento irregular. Bem,
Esse loteamento irregular são conhecidos popularmente como imóveis ou empreendimentos clandestinos, portanto, irregulares. Comentara agora há pouco a responsabilidade do corretor de imóveis com relação a este tipo de intermediação. Uma outra situação suscitada aqui pelo colega Terra Branca é com relação às placas. Nós temos ordenamentos. Uma placa de um corretor de imóveis ou uma empresa exige que na mesma esteja contido o número de registro do profissional responsável ou a empresa responsável. Então, a nossa fiscalização, quando identifica uma placa, vai direto no âmago. Tem inscrição? Não. Se não tem, é irregular. Isso é um prenúncio desta irregularidade. No tocante a este crescimento significativo de empreendimentos clandestinos, onde se identifica uma propriedade rural e ao alvedrio da norma é desenvolvido ali um pseudo-empreendimento, o corretor de imóveis, ele responde pelo resultado negativo desta ilusão de aquisição de um imóvel com vício. Estamos conversando com Nilson Araújo, presidente do Cresce Bahia, Dr. Rui Corrêa. Presidente, a propósito desse comentário, sabemos aqui na região tem muito, inclusive bairros de Itabuna, que foram construídos de forma clandestina. Né? Tem uma lei federal que regulamenta, dá todo o segmento com relação à implantação de condomínios, tem que ter todo um aparato jurídico. Mas veja, tem coisas que já estão consolidadas do tempo. E aí eu me refiro, por exemplo, o Tribunal de Justiça na Bahia e em alguns estados tem resoluções e que convênios com os municípios no sentido de regularizar esses imóveis. A pergunta que eu faço é no sentido, o Cresce, ele participa desses conselhos municipais de regularização, ele é consultado, porque é parte integrante, como você falou, o corretor ele tem a obrigação de saber se aquele empreendimento é clandestino ou se está em via de regulamentação. O que é que o senhor pode nos dizer especificamente sobre isso? Bem, especificamente o Cresce, por ser uma autarquia pública federal, tem limitações. O Cresce existe com funções precípuas, vale dizer, gerar normas, fiscalizar o cumprimento das normas e punir o descumprimento das normas. Lei 6.530 de 1978, antecedida pela Lei 4.116. Este ano, de 2026, nós completamos 64 anos de regulamentação profissional. E sabemos que o nosso ordenamento jurídico, ele direciona e impinge observância aos setores. Por conta da pontuação aqui de Dr. Rui, o que acontece? O Ministério Público Federal, inclusive, fez uma intervenção junto ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis, muito bem conduzido pelo nosso presidente João Teodoro da Silva, no sentido de parceria no tocante ao apoio fiscalizatório a esses empreendimentos irregulares. No tocante às irregularidades já conceituadas com o tempo, sedimentadas com o tempo, né? Consolidadas, o que acontece? O poder público hoje vem promovendo a REURB. Exatamente. A REURB. Nós, do Cresce, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, criamos a CEDIC, a Comissão de Desenvolvimento de Interesses dos Corretores de Imóveis, liderada habilmente pelo colega Anderson Caldas Pina. A CEDIC é composta por 5 membros, conselheiros do Cresce, onde tem feito trabalhos significativos junto aos cartórios de registros de imóveis, aos cartórios de notas e proporcionado uma interatividade com estes organismos. No tocante à legalidade, independente da citação aqui da REURB,
nós temos um ordenamento previsto em lei, que é o Instituto da Usucapião. Então, a usucapião, ela é aplicável ao imóvel irregular, aquele que foi objeto de posse, mansa e pacífica durante algum tempo. Então, mediante iniciativa do cidadão que se sente prejudicado ou queira regularizar o seu imóvel, independente da movimentação do poder público, vale dizer da REURB, existe o procedimento hoje, um crescimento significativo da usucapião extrajudicial ou mesmo judicial. Para tanto, é indispensável o assessoramento de um operador do direito, vale dizer, um advogado. Estamos batendo papo aqui com Nilson Araújo, ele que é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis Bahia. Nilson, eu gostaria que você fizesse aqui, nós já estamos chegando aqui, já quase nos momentos finais aqui da entrevista com o Nilson, mas eu gostaria que o senhor te levantasse 2 pontos. Como o senhor avalia o cenário imobiliário na Bahia neste ano de 2026 e como o senhor vê a importância de Ilhéus e também a cidade de Itacaré, que vai ter também o Cresce itinerante, vai estar nessas cidades, principalmente para o mercado imobiliário, e faz esse casamento, né, o mercado imobiliário com o turismo nessas 2 cidades. Excelente provocação. Tudo eu pauto, olha, em 49 anos de atividade profissional que eu exerço, eu venho acompanhando o mercado para e passo. Eu já vi coisas do Arco da Velha. E todos nós vivenciamos um momento que nunca imaginávamos, a pandemia. Então, Terra Branca, a pandemia nos trouxe novos conceitos e, por óbvio, consequências. Antes da pandemia, o cenário imobiliário era um. Hoje, a coisa mudou. Por exemplo, imóveis não residenciais, centros empresariais. Hoje nós temos e verificamos unidades encalhadas, porque não se tem mais interesse em se ter uma estrutura física para desenvolver uma atividade. Hoje entrou em voga o famoso vocábulo estrangeiro, o cowork. As pessoas trabalhando onde estão. A tecnologia, hoje o mundo é digital. Então, depois da pandemia, nós vimos fenômenos. Este ano, em março, eu participei do maior evento imobiliário do planeta Terra, que aconteceu na França, em Cannes. E, estando lá e sendo divulgado, eu fui procurado por empresários interessados em investir aqui no Brasil. E como eu pude orientá-los em nível de comentário? Hoje o estado da Bahia detém o maior litoral, ou um dos maiores litorais do planeta. Temos regiões aqui específicas voltadas para atividades náuticas, notadamente no município de Itaparica, que no planeta não existe nada com aquelas características. Então, em que pese vinculações políticas e tudo mais, o Brasil é visto porque nós temos uma culinária maravilhosa, um povo de... Olha, e uma região com características geográficas. Nós não temos terremoto, não temos furacões, climas definidos. E Itacaré. Itacaré, o estrangeiro, ele é o responsável pela autopublicidade. O estrangeiro que conhece Itacaré, vê aquela, fica encantado e isso é disseminado. Nós temos aqui em Porto Seguro, por exemplo, uma região que se vendassem qualquer pessoa e deslocando aquela pessoa, tirando a venda, onde é que você está, ele não saberia dizer se está no Brasil. Quando nós temos a famosa Caraíva. Gente, e o grande movimento naquela região, estrangeiros. Então, os estrangeiros... E é explicável, Terra Branca. Por exemplo, existe uma máxima para quem tem oportunidade... Igualmente Maraú? Sim, igualmente Maraú. Nós temos uma máxima que é a seguinte: quem viaja muito, se você não converta a moeda, porque se você converter, você não faz nada. Então, o estrangeiro chega aqui com um poder monetário de 5 vezes o valor da nossa moeda, 6 vezes o valor da nossa moeda,
e quando chega aqui que se depara com o preço, por mais alto que seja, é uma bagatela. Então isso incentiva o mercado de investidores. Estamos conversando com o Nilson Araújo, ele que é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, e dando continuidade a esse bate-papo aqui, Nilson, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como a população vai ser beneficiada com o Cresce itinerante que estará na cidade de Itabuna, na cidade de Ilhéus e também novidades também que acontecerá na cidade de Itacaré. Bem, a nossa contribuição é no sentido de nos colocarmos disponíveis para atendimento ao público. E tem sido muito comum, nestas ocasiões, pessoas que ouviram falar assim do Cresce, mas não sabem da dimensão do que o Cresce efetivamente pode realizar no sentido de gerar segurança a quantos habitam, a quantos têm interesses em negócios naquela região. Então, o Cresce itinerante, ele se desloca e nós nos colocamos à disposição, contando inclusive com o beneplácito, o apoio da imprensa, da comunicação, como estamos nos valendo aqui deste espaço televisivo. Então tá aí para você que está acompanhando aqui o Central de Política. Já já a gente continua esse bate-papo aqui importante com o Nilson Araújo, ele que é presidente do Cresce, ele que é presidente do Cresce. E tá chegando aqui, doutor Rui, as imagens que inclusive tá lá no Central de Política, no @Central de Política, em nosso Instagram, também tá lá na TVI oficial, que que aconteceu na madrugada de ontem, doutor Rui. Segunda-feira aqui na cidade, que foi um incêndio de grande proporção, iniciando em uma loja de motocicleta elétrica e depois dessa loja de motocicleta chegou atingindo outras casas e inclusive tem uma imagem lá no Central de Política de familiares, de pessoas que moravam praticamente quase no térreo, que tiveram que ser retirados pelas casas dos vizinhos. Então, uma imagem triste demais quando a gente vê um jovem empreendedor que está ali buscando trazer investimento para a cidade, para a nossa região, e acontecer esse incidente e a população, de um modo geral, foi muita correria, muita agonia com essa situação. E nós vamos trazer o vídeo logo após o bloco comercial. Dr. Rui comenta e outros assuntos também, porque aqui no Central de Política, onde você fica por dentro de tudo. Voltamos já. Estamos apresentando Central de Política. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante.
Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Voltamos a apresentar Central de Política. Neto Terra Branca. Então tá aí, de volta aqui na TVI oficial também, canal 24.2. Esse som tá saindo aqui, Everton. Beleza. Vamos trazer aí, vídeo, Everton, o vídeo que aconteceu na noite de terça-feira aqui em Itabuna, mais precisamente ali na avenida, ali no São Caetano, onde iniciou o fogo ali na loja de motos e acabou atingindo também outras residências. Vamos lá, Everton. Então tá aí, Everton. Esse foi o bate-papo aí. Na verdade, essas foram as imagens exclusivas aí. Tá lá no Central de Política, também tá lá na TVI. Que foi esse incêndio que aconteceu na noite de ontem aqui em Itabuna. E, doutor Rui, situação complicada, né, doutor Rui? Um jovem, empreendedor, aí vem uma destruição dessa, acaba com sonhos, pessoas que são empregadas, residências que estão ali, jovens que residiam ali, pessoas moradoras antigas que se assustaram, pessoas que tiveram que sair através do telhado. Um susto, né, doutor Rui? Muito, muito, uma coisa preocupante, porque não é só o fato do empreendedor, que é importante, a cidade precisa do empreendedorismo, né? E ali naquele local, a preocupação que eu vejo como pertinente é talvez a ausência de um seguro, né? Que além da questão dele, do prejuízo que ele possa eventualmente venha a ter, e tem, né? Não é eventual, vai ter mesmo um prejuízo, mas se isso será coberto mediante um seguro que não atinge só a ele, mas também as casas que foram, as residências do lado que foram atingidas. Então é uma preocupação, porque o prejuízo pode ser bem maior do que nós imaginamos. Então tá aí, Everton, tá beleza agora. Vamos continuar aqui o bate-papo aqui com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o senhor Nilson Araújo. Senhor Nilson, é uma situação triste, né? Isso que ocorre e segue também, né? Para nós corretores, eu digo isso que também eu sou corretor, ficar atento, principalmente que a gente ainda não sabe a causa, né? Se foi causada ainda por alguma bateria da moto elétrica ou se foi pela fiação. Cabe também o corretor ficar atento quando for alugar imóvel,
aconselhar, na verdade, a pessoa que for alugar aquele imóvel a estar verificando as instalações, não é isso, Cedilson? Perfeito. A Lei 8.245 também preconiza o senhorio, vale dizer, o locador, ele tem que dar destinação ao que o imóvel será utilizado. E o corretor de imóveis, por exemplo, lá na nossa base em Salvador, nós temos uma empresa, Nilson Araújo Imóveis, nós lidamos com intermediação de vendas, nós lidamos muito forte com avaliações imobiliárias, locação e administração de imóveis, Terra Branca. Então, todo imóvel locado por nosso intermédio, nós, em se tratando de locação não residencial, nós não elaboramos um contrato que esteja vinculado ao seguro do imóvel, notadamente a característica que ele se destina. Neste caso da loja, eu teria a convicção de que previamente houvera sido contratado um seguro incêndio com os danos a terceiros e, consequentemente, isso minoraria o elemento surpresa e o sofrimento de quantos envolvidos nesta, eu diria, tragédia. Tragédia. Nilson, dando continuidade aqui, Itabuna e Ilhéus somam mais de 1.000 corretores. Como o senhor vê esse crescimento e número de profissionais para uma região importante aqui do sul da Bahia, que é Ilhéus e Itabuna? Bem, eu vejo o crescimento pela influência. Normalmente nós somos formadores de opinião. E na medida do que acontece e as coisas se desenvolvem, indiscutivelmente, o corretor de imóveis tem uma profissão onde as remunerações são dignas. Então nós somos alvo. Pessoas dizem, doutor Rui, ou então Terra Branca é corretor. Olha, rapaz, então as pessoas se inspiram no nosso desenvolvimento. Consequentemente, hão de fazer um investimento, qual seja, hoje no Brasil só pode ser corretor de imóveis o cidadão ou cidadã que detenha o título de técnico em transações imobiliárias, se equipara ao 2º grau, e ou um curso de formação superior em gestão e ou ciências imobiliárias. A nossa atividade cresceu muito. Hoje, em mais de 19 estados brasileiros, nós temos contabilizado mais de 100 instituições de ensino superior, evidenciando que, inclusive, existem estruturas de curso de bacharelado em ciências imobiliárias. Isso, consequentemente, gera um resultado muito positivo para a sociedade, razão pela qual também evidencio mais uma vez a responsabilidade e o comprometimento do corretor de imóveis. Nilson, eu gostaria também que você falasse um pouquinho, você tocou em um assunto que é sobre a quantidade de instituições em formação, né, de transações imobiliárias. E a gente vê muito, eu digo, no Instagram, no Facebook e a divulgação na internet de cursos com pequena duração. Como o senhor vê esses cursos de pequena duração para a formação técnica de um corretor? Vejo numa condição de é muito temerário. E o Conselho Federal de Corretores de Imóveis tem combatido, porque o grande problema, Terra Branca, é que o Cresce não tem ingerência nos cursos, mas temos feito intervenções junto ao Ministério da Educação e Cultura, bem como a Secretaria de Educação e Cultura de cada estado respectivo. Então temos combatido e, por força desse combate, houve uma estruturação de que os cursos de TTI, eles não devem durar menos que 9 a 12 meses. Os cursos superiores, de 24 a 36 meses, são os cursos tecnólogos. Então, como existem falcatruas, inclusive em empreendimentos imobiliários, existem, infelizmente, falcatruas no âmbito de formação através destes cursos, e nós temos combatido. Então tá aí, estamos conversando com o Nilson Araújo, ele que é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Dr. Rui Corrêa. Nilson, todos sabemos, qualquer profissão, ela tem
pessoas que usam indevidamente e tal. Qual, por exemplo, isso tem afetado especificamente essa área de corretagem? Inequivocamente. Hoje nós temos um convênio com o Ministério Público Federal e já contabilizamos, eu não diria milhares, mas de 1000 ações em que estão em cursos estes meliantes. Porque quem transgride uma norma está na ilegalidade. Estamos aqui batendo papo com o Nilson Araújo, ele que é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Dr. Rui Correia, eu gostaria de comentar um pouco. Na quinta-feira acontecerá aqui em Itabuna, que é o PGP, né, que é o Programa do Governo Participativo do pré-candidato, já pré-candidato e atual governador da Bahia, o senhor Jerônimo Rodrigues, onde terá a presença, pelo menos a informação que já chega, do pré-candidato a senador Rui Costa, do pré-candidato Jacques Wagner, também autoridades de toda a região. Já há informação que mais de 60 prefeitos já confirmaram a presença e o prefeito de Itabuna, o senhor Augusto Castro, já passou a informação, já divulgou na imprensa que ele irá colocar em público aqui mais de 10.000 pessoas. O PGP, doutor Rui, pelo menos é o que tem se divulgado, inclusive na cidade de Jequié, houve a comparação com o Nossa Voz, que é do pré-candidato ao governo da Bahia, do ACM Neto, e fizeram a comparação onde a terra do atual pré-candidato a vice-governador, e foi divulgado também, está lá no Central de Política, as duas matérias. O ACM Neto comemora que diz que a cidade travou. O Jerônimo Rodrigues disse que colocou mais de 10.000 pessoas, ultrapassando o público do de Zé Cocá. Itabuna irá superar, doutor Rui? Olha, Neto, eu particularmente, que o PGP é um programa de formação de governo para cada região. Por isso que eles fazem por cidade e região específica. Eu acho que, independente do número de pessoas, o que é importante é o que vai ser discutido. No nosso caso, notadamente aqui na nossa região, é as nossas demandas que poderão estar incluídas no programa do atual governador, assim como no candidato da oposição. Eu, particularmente, beleza. Quando alguém diz que vai ter 10, 15, essa coisa, eu acho que não é uma festa. Pode ser até uma festa, a cidadania se afirmando, mas desde que você efetivamente discuta proposta para a região e não seja só um aglomerado de pessoas para disputar quem botou mais gente numa discussão dessa. É uma discussão técnica, política, mas técnica no sentido de você promover ou inserir demanda específica para a nossa região. Então tá aí para você que está acompanhando o Central de Política, está aqui no nosso estúdio batendo papo, Nilson Araújo, ele que é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Doutor Rui, nós vamos ao nosso bloco comercial. O Everton, que é o nosso diretor, está aqui nos chamando aqui. No retorno, nós já vamos trazer aí uma entrevista exclusiva que consegui aí com o prefeito da capital baiana, Bruno Reis, que esteve aqui em Itabuna, e eu perguntei sobre a fala do Gedel, que disse que o Bruno Reis estaria fazendo campanha para o ACM Neto, mas estaria rezando para que o ACM Neto perdesse as eleições, porque em 2030 o Bruno seria candidato, e ele responde logo após o nosso bloco comercial. E no retorno, o presidente vai trazer a programação que acontece em Itabuna, Ilhéus, Itacaré e deixar sua mensagem final. Voltamos já. Estamos apresentando Central de Política. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40.000 espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Voltamos a apresentar Central de Política. Vamos lá, viu, doutor? Neto Terra Branca. De volta aqui com o Central de Política, para você que está acompanhando o nosso programa, meu muito obrigado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Também a criançada que adora aí, gosta de estar assistindo Neto Terra Branca, doutor Rui Corrêa e toda a equipe aqui do Central de Política. Doutor Rui, para a gente poder voltar aqui com o presidente, mas antes, porém, vamos trazer aí a entrevista que eu fiz exclusiva aí com o prefeito da cidade de Salvador, o Bruno Reis, que esteve aqui no último sábado em um evento, em uma coletiva, e nós perguntamos ao Bruno Reis sobre a fala do Gedel nas redes sociais, que o Bruno Reis estaria apoiando o ACM Neto, mas estaria rezando para que o ACM Neto perdesse as eleições, porque em 2030 o Bruno seria naturalmente o candidato a governador do grupo, e vamos assistir agora. Essa semana, o ex-ministro Gedel e ex-deputado federal colocou em suas redes sociais que o senhor estaria fazendo campanha para o ACM Neto, mas rezando para que o ACM Neto perdesse as eleições, porque o senhor pensa em 2030. Como o senhor recebeu essa afirmação, na verdade, do Gedel em suas redes sociais? Seja qual for o meu projeto futuro, seja em 30, seja em 34, a minha vantagem é que eu tenho tempo e idade, ainda tenho mais 30 anos de vida pública. Aí eu devolvo a pergunta. É muito melhor para os meus projetos futuros ter um governador amigo, aliado, meu compadre, e já estamos juntos na vida pública há 25 anos, ou não ter o apoio de um governador? Vocês são inteligentes e saberão responder essa pergunta.
Respondeu bem, doutor Rui, o Bruno Reis? Na verdade foi uma provocação de Gedel. Aliás, ele foi indicado pelo primeiro mandato de Assemineto para vice, ele foi indicado por Gedel, do MDB de Gedel. Mas isso aí faz parte da questão da política, da provocação, tanto que no mesmo dia voltaram para Salvador no mesmo helicóptero. Então, faz parte da liturgia da política. Inclusive, em um leilão, né, de um dos herdeiros da Odebrecht, tá lá no Instagram do Central de Política também. O Central de Política, presidente, é rápido. Chega logo, tá lá à disposição para que a população possa acessar e acompanhar o encontro entre o Gedel Vieira Lima e o Bruno Reis. Neto, como é que eu faço? Corre lá no Central de Política, porque você acompanha e fica por dentro de tudo, doutor Rui Corrêa. Voltando com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o senhor Nilson Araújo, eu gostaria que o senhor detalhasse a programação, presidente, do que acontece na cidade de Itabuna, na cidade de Ilhéus e na cidade de Itacaré. Bem, na cidade de Itabuna, desde cedo nós estamos numa praça aqui de extremo movimento, com a van itinerante e funcionários do CRES, bem como contando com apoio inestimável do delegado Newton Borges, do nosso Ademar, é o subdelegado, a representante da integração feminina, que é a esposa do Ademar, e um movimento significativo de pessoas solicitando esclarecimentos. Amanhã nós teremos este mesmo movimento em Ilhéus, numa via pública muito movimentada, e na oportunidade nós habilitaremos novos profissionais, corretores de imóveis na região sul aqui do nosso estado. Na quinta-feira nós promoveremos essa movimentação também no município de Itacaré com o mesmo objetivo. E sexta-feira temos que assistir às nossas famílias. Retornaremos para Salvador, onde residimos, e estruturaremos novas movimentações. Presidente, também haverá entrega, né, de carteira de profissionais e também haverá na cidade de Itacaré uma subdelegacia. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que vai funcionar esse momento, né, de entrega de carteira e também essa subdelegacia, ou subdelegada que vai ser empossada na cidade de Itacaré. Bem, historicamente, invertendo aqui a ordem das colocações, em Itacaré nunca houve uma representação oficial do CRES Bahia. E nessa oportunidade nós identificamos 2 profissionais com um perfil que nos represente. Quando eu digo nos, vale dizer, represente os interesses da categoria. Então nós nomearemos um delegado municipal, bem como um subdelegado para cuidar dos interesses dos corretores de imóveis e da sociedade naquele município pujante. Em Ilhéus, nós promoveremos a habilitação de novos profissionais, vale dizer, aqueles concluintes dos cursos de técnica em transações imobiliárias e ou os profissionais com formação superior. É muito comum, nós não distinguimos esse evento. Nós habilitamos tanto profissionais em nível técnico como em nível superior. Então, no auditório do Premier, é um centro empresarial muito conhecido em Ilhéus, onde nós temos, inclusive, também a nossa delegacia regional, nós estaremos promovendo este evento. Então tá aí, aproveitar também e mandar um abraço para o nosso delegado aqui de Itabuna, né? Newton Borges e Ademar. Autoridades máximas. Isso. Lá em Ilhéus, o irmão Geraldo e Jaime Vita. Geraldo Carvalho e Jaime Vita. Presidente, aproveite também, né? Não sei se o doutor Rui tem alguma pergunta ainda para poder concluir, tá tranquilo? Aproveite e deixe sua mensagem, né, para os corretores de imóveis do sul da Bahia e com certeza também de outros estados que estão nos acompanhando aqui através da TVI Canal 24.2, como também através do YouTube TVI Oficial e também disponíveis em nosso Instagram, @Central de Política, @TVI e todas as redes que serão distribuídas. Pode deixar sua mensagem, fique à vontade. Falávamos aqui no intervalo com Terra Branca
né, da sua iniciativa em ampliar a sua capacitação. E eu lhe provoquei. Terra Branca, qual o primeiro parâmetro em quaisquer transações imobiliárias? Ele pensou, e antes que ele me desse a resposta positiva, eu batalhei e disse: avaliação de imóveis. É uma atividade que cresce muito no segmento imobiliário e eu faço com que os nossos ouvintes saibam que o corretor de imóveis, que tem esta capacitação específica, tem auxiliado muito em conflitos, em demandas, e o Cresce disponibiliza, Terra Branca, gratuitamente, não só o curso de avaliação de imóveis, como o curso de perícia judicial, curso de documentação imobiliária, independente de outras alternativas em nível de instituições privadas. O importante é que o corretor de imóveis capacite-se, porque o segmento imobiliário não comporta mais amadores. Por força do que comentávamos aqui com o Dr. Rui, o corretor de imóveis responde por negligência, imperícia ou situações que fragilize o seu cliente. Então tá aí, muito obrigado, viu, presidente, aqui pela sua participação, uma mensagem bastante esclarecedora para você que está aí do outro lado, que nos acompanha, e ter bastante cuidado quando for comprar um imóvel, procurar um corretor credenciado para dar formalidade, para dar segurança na sua transação. Não é isso mesmo, presidente? Exatamente, e ratificando. Corretor de imóveis é toda pessoa física ou jurídica legalmente inscrita no Conselho. Exija a credencial do corretor de imóveis, porque se assim não ocorrer, acautele-se. Você estará evitando um possível mal-estar ou mesmo um dano. Dr. Rui Correia, o programa hoje aqui foi diferente, mas com o intuito de prestação de serviço à população, para que realmente tenha consciência que antes de comprar ou também vender um imóvel, ter esses cuidados, né, doutor? Claro, e faz parte do nosso mix de apresentação. Muito boa entrevista, esclarecedora e num segmento muito importante hoje, né? Que é a questão exatamente da demanda que tem e da necessidade de você ter aquilo que nós chamamos em direito de segurança jurídica quando for alugar ou adquirir um imóvel. Então tá aí, doutor Rui, muito obrigado. E sábado estaremos lá na Rádio Interativa FM 93,7 com o programa Central de Política, não é isso, doutor? Até lá. Então tá aí para você que acompanhou aqui o programa Central de Política. Quero aproveitar, doutor Rui, esse momento, deixar uma mensagem de conforto para toda a família do nosso amigo Erlon Magno, ouvinte e também nos assistir aqui na TVI, canal 24.2, que veio a falecer, e desejamos aí toda a força do mundo para a família do Erlon, porque realmente o Erlon plantou sementes boas aqui na terra, não é mesmo, doutor? Erlon Magno, que essa semana veio a falecer. Assim, uma figura muito bacana, integrado à nossa sociedade, servidor da prefeitura, qualificado. Eu também fui uma surpresa, até porque quando eu fui da assessoria do CETRAN aqui em Itabuna, ele trabalhou comigo, uma figura extraordinária. Eu só lamentar, uma pessoa com 58 anos morreu assim de repente por complicações médicas. Então tá aí para você que acompanhou o programa Central de Política. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço ao nosso diretor Everton Araújo, o nosso produtor Gilvan Rodrigues. Também agora, doutor, lá no site, Maiara Souza, um abraço. E toda a equipe aqui do Central de Política. Continua aqui na TVI, que tem muito mais programação para você. Tchau, tchau, pessoal. Você assistiu ao Central de Política.